Olá, gente, salve, salve, boa tarde para você. Depois de um excelente fim de semana dos pais, eu espero que vocês estejam realmente bem, né? E vamos começar a nossa semana, uma segunda-feira aí que está prometendo muito para ser uma semana belíssima. Uma excelente tarde para todos nós, uma boa semana, 12:01. E eu não poderia deixar de dizer, não é? Coragem, sorria. A tarde está aí para você, linda, maravilhosa, né? Só depende de cada um de nós. E ela vai ficar mais gostosa se você realmente tiver toda essa convicção de que pode ser melhor sempre. Uma melhor que a outra, né? A segunda diz que é muito boa, né? Porque fica longe da outra, né? Uma boa tarde para você aí. Segunda-feira, o nosso programa está repleto de informações, como sempre nós fazemos por aqui. Vamos mostrar hoje as ocorrências policiais de Rio Claro e toda a nossa região. E ainda a visita da Sua Excelência, o governador Geraldo Alckmin, durante o final de semana. As cidades vizinhas de Ibiúna, Cordeirópolis. Nós vamos mostrar também como foi o ato de desagravo promovido pelos companheiros da OAB aqui em Rio Claro. Bom, nós vamos então começar o nosso Ação Imediata desta segunda-feira. Nós vamos falar neste momento de um homem preso depois de esfaquear 3 lavradores em Leme, com ferimento grave ou ferimentos graves. 2 vítimas permanecem internadas na Santa Casa em Leme. Vou neste momento falar um pouquinho para você, né? Claro. Foi preso em flagrante no início da manhã de ontem. Bota a foto agora do rapaz. Olha aí. Aliás, um rapaz, vamos dizer assim, né? Sem aquele toque de bandidagem, não é? Então tá aí, o cara, um semblante natural e tudo mais, ele é acusado de tentar matar 3 lavradores com golpes de faca. O fato aconteceu no final da madrugada deste domingo. Tudo aconteceu 6 da manhã, a polícia foi chamada ao pronto-socorro. Ali, 3 pessoas feridas tinham dado entrada para atendimento médico. Eles estavam caminhando quando foram atacados pelo acusado, que portava uma faca. Os fatos ainda não foram esclarecidos, mas a polícia sabe que estava em um evento que foi realizado em um pesque pague no bairro Graminha. 2 lavradores, em razão da gravidade, eles continuam internados na Santa Casa. A faca utilizada no crime não foi encontrada. Autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio, o acusado foi recolhido à cadeia pública da cidade de Araras. E, de acordo com a polícia, ele não registrava passagem criminal, o que é muito comum na linha do crime nesse aspecto, né? Então, até que se prova o contrário, sou inocente. E muitas vezes não é porque é o primeiro, não. A pessoa vai, né? Tal, não quer pego. Chega uma hora que muda a fichinha dele, aí transforma tudo e vai então estar fichado. Mas até o momento, às vezes, demora. Às vezes o cara apronta muito, não é? E depois é que vai ser pego pela polícia. Mas aí caminhou tudo bem. Esperamos que no final se recupere bem a vítima por lá sendo tratada e não corre risco, né, de morrer. E ainda na cidade de Leme, um corpo foi encontrado neste final de semana depois de ficar 1 mês desaparecido. Só quero abrir um parênteses aqui, que nessa época do ano, nessa fase da semana, na saidinha, Leme é uma cidade campeã de pessoas que vão para lá, tá? Às vezes um ônibus inteirinho leva os presos para lá. E nessa fase, muitos ali já articulam o crime. Confira aqui, ó. Uma mulher foi reconhecida pela filha após seu corpo ter sido encontrado em avançado estado de decomposição em uma mata que fica nas imediações do bairro Jardim Imperial 2. Bota agora as imagens na tela. Olha lá. Com o auxílio de uma testemunha que acionou a PM, não é? Os policiais acabaram localizando o corpo que estava no local de difícil acesso. O delegado de polícia e os peritos também do Instituto de Criminalística de Limeira estiveram por lá examinando o local. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o resgate dessa vítima, que foi encaminhada para o IML de Limeira para o exame necroscópico, né? Então veja você, além da dificuldade, ainda tem que pegar outras cidades para fazer aquilo que eventualmente a cidade não tem, como várias vezes já notificamos por aqui.
A Polícia Civil também, gente, através de seu setor de investigações, ela deve investigar o caso que foi registrado na Central de Polícia Judiciária como morte suspeita. O corpo da vítima foi sepultado neste domingo no cemitério São João Batista, em Leme, né? Com a diferença de opiniões, de pensamentos, de cultura, a vinda de muita gente de outros estados acaba realmente num conflito, mas o principal problema nesse setor de Leme e cidades próximas é realmente aquela participação da sociedade do ato discriminatório. Então preste atenção nessa palavrinha que eu falo para você. É um ato discriminatório. As pessoas aí são discriminadas em virtude, às vezes, da cor, do trabalho, do sistema. Uma cidade tipicamente agrícola, pequena, onde era o algodão, depois passa. E ali, realmente, a classe dominante os traz para trabalhar e depois não lhe dá a mínima condição para que eles tenham realmente uma moradia digna, um caminho claro, um trabalho melhor para os filhos e tal. E aí, naquela falta de informação e desconhecimento do melhor, acaba nessa condição de dar tantas ocorrências que nós temos, como acontece em Leme, Pirassununga, não é? Araras, nesse eixo que acontece realmente algumas das grandes barbaridades que nós noticiamos por aqui. Mas bota na cabeça isso. É o ato discriminatório em primeiro plano, é a posição da sociedade que não abraça causas justas para trabalhar, para melhorar o comportamento dessas pessoas frente aos amigos, aos colegas e tal. É só conviver um pouquinho com esse pessoal e eles vão revelar para você essa experiência que é muito triste você observar e ver que eles querem uma chance, mas a sociedade não os dá. E aí ele cai nessa linha e sempre ocorrências desse porte nós vamos encontrar. É só você analisar, não é? O ajudante Márcio Batista, com seus 33 anos, que trabalha na usina Santa Helena, pertencente ao grupo Raizen, morreu na noite desta sexta-feira ao tentar combater um incêndio em um canavial no bairro rural na Batista, em Piracicaba. Segundo as informações de uma testemunha que pediu para não ser identificada, o funcionário ele tinha se posicionado já num local estratégico para tentar apagar o fogo, mas foi encontrado morto no local. Em seguida, a vítima trabalhava para a usina justamente para apagar o fogo. Olha só, preste bem atenção nessa ironia do destino. Ele tinha a profissão de apagar o fogo e morreu no meio desse, não é? No combate a incêndios. É aquela história, eu sei nadar e morro no rasinho, né? Os trabalhadores se colocaram em pontos estratégicos para conter o incêndio. E 30 minutos depois, Batista foi encontrado carbonizado no canavial. A Raizen, por meio de uma nota da assessoria de imprensa, disse que lamenta o acidente com o funcionário da unidade Santa Helena. A empresa afirmou que o incêndio no canavial ainda tem causa desconhecida. A assessoria mostrou ainda que a companhia dá assistência à família do profissional e está à disposição da polícia para auxiliar em todas as investigações. É lamentável um fato como esse, né? Ele foi para socorrer vítimas, o problema todo, para tentar apagar o fogo, amenizar o sofrimento, e acabou morrendo no exercício da profissão sua, que era essa mesmo, né? De apagar o fogo em situações como essa. Mas vamos mudar de assunto, partir para outra cidade agora. Eu vou agora para Piracicaba. Você que está aí sintonizando nossa ação imediata, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vou mandar um abraço aqui agora, uma ótima tarde, para a vó Cici, né? Que está lá acompanhando o nosso programa, vó Aguinaldo, viu? Muito obrigado pela participação, pela presença toda a tarde na tela. E ainda em Piracicaba, um caminhão tombou, pegou fogo e atingiu a casa à beira da estrada. O acidente aconteceu numa estrada rural próxima ao bairro Pau Queimado. A residência estava vazia, mas o motorista foi internado com queimaduras. Veja agora a imagem, bota na tela aí. Olha lá, como é que tá? É só pó, né? Olha as imagens, totalmente o caminhão aí queimado, articulado, capotou, pegou fogo. Aconteceu na estrada de Anhumas, no trecho próximo ao Pau Queimado.
o veículo próprio para o transporte de cana, tá vendo a imagem com o fogo e o caminhão todo queimado? Não estava carregado. E o motorista foi levado para o hospital dos fornecedores de cana. O caminhão, um bitrem, seguia na direção de Anhumas, quando o motorista, um homem com 50 anos, perdeu o controle do veículo. Bom motorista esse, hein? O incêndio consumiu todo o veículo. A estrada ficou bloqueada até que o incêndio fosse controlado. O veículo retirado da pista. O cara tentou, evitou uma série de problemas até para não bater uma outra casa. Olha aí, o incêndio agora criminoso num terreno de uma marcenaria. Deixou a população da área industrial em pânico. Isso foi na noite dessa sexta-feira, dia 10, em Santa Cruz das Palmeiras. O incêndio começou por volta de 11 da noite. Foi na rua Perina Francaroli, tá? Então veja as imagens aí, bota na tela, olha lá. Fogo para todo lado, vamos ver se você consegue entender que nessa seca agora tem que tomar cuidado. Nessa imagem, os focos de incêndio em vários pontos, mais o trabalho da equipe que foi socorrer, jogando água e tentando apagar o fogo ou evitando maiores prejuízos. O incêndio, gente, ele começou por volta de 11 da noite. Segundo o proprietário do terreno, o local está reservado para a construção de uma marcenaria. Mas, por sorte, havia somente um terreno vazio, com acúmulo de vegetações. Um caminhão da prefeitura controlou o incêndio. Tá vendo a mangueira grossa aí lotada d'água saindo do hidrante? Pois é, a equipe da prefeitura controla o incêndio, que foi de pequena proporção, e nenhum objeto de valor foi danificado. A polícia militar esteve no local para auxiliar no combate ao incêndio. Apesar do susto, claro, ninguém ficou ferido. As empresas que ficam ao lado não foram afetadas pelo fogo, mas poderiam, né? Então, mais uma vez, rapidamente lembrando, não coloque fogo em terreno baldio, não montue o lixinho e taque fogo, porque, olha, aquele pequeno foguinho que você coloca pode dar muitos problemas e causar prejuízo a muita gente. A parte elétrica, as casas ao lado, o local, o meio ambiente, a sua vida, o ar que respiramos, etc. Então, juízo, muito cuidado, hein? E o bombeiro são poucos. Ainda foi a prefeitura para ajudar, hein? Mas de repente pode faltar e naquela hora ele tem uma emergência e não pode atender. Então vamos respeitar a nossa vida e a dos demais, por favor. Bom, e voltando agora a falar de acidentes na cidade de Limeira. Um condutor bêbado. Ah, desgraça que é bêbado. Ele causou a maior confusão ao colidir contra 5 carros que trafegavam pela rua Vicente de Feliz. Confira na reportagem. Olha, eu fico com uma raiva dessas matérias. Vamos lá. Subir na calçada ali para sair dele, né? Então, ele alcoolizado, né? Que aparentemente que deu para ver depois que eu desci do carro. E foi isso que aconteceu, hein? Aí, o risco é, se tivesse batido num poste ali, né? Tava com a família toda no carro, né? Ah, isso aí, o cara alcoolizado, tá mais complicado. Esse é o relato de uma das 4 vítimas atingidas por um veículo que transitava pelo bairro Jardim Ouro Verde durante a noite de sábado em Limeira. Homem que estava com toda a família dentro do veículo atingido contou o que viu do acidente. Eu tava seguindo ele, sentido Graminha, né? Ele perdeu o controle, os carros estavam parados aqui, ele deu no gol parado, girou, eu consegui sair dele, peguei um pouco no carro dele, né? Com a girada que ele deu, e consegui sair pra cá. Em seguida, já tinha mais 3 carros na frente aqui que ele também, né, com a pancada empurrou, né. A guarda municipal foi acionada até o local e durante a abordagem o condutor assumiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O Fiesta estava na contramão de direção. Após a colisão ele veio ficar no sentido contrário e ele abarroou aí 5 veículos, sendo aí um Gol, uma Areia, um outro Gol e um Civic. E o Civic estava em movimento aí, com a família dentro. A sorte aí que não, só danos materiais mesmo. E ao averiguar aí, o condutor do Fiesta aí, possível estado de embriaguez aí. Segundo alega para nós aí que tomou uma cervejaiada aí durante o dia, bastante cerveja, e retornava para sua casa aí. Após passar por averiguação, o condutor do veículo foi encaminhado ao plantão policial de Limeira. Esses caras pensam que cerveja é água, rapaz, e bebe como nunca, né? Então não tem nada. Agora, o detalhe é o seguinte, é rapidinho aqui, tá? Ó, bêbado é o seguinte, ele tem que entender, não entende o porquê que isso tudo acontece todo dia, toda hora, todo momento, em todo o Brasil. É porque a punição para esse caso é muito pequena. E a gente ainda se conforma, né? Quando diz assim,
Ainda bem que foi só prejuízos materiais. Não era para acontecer. O cara que tem que faz isso, ele teria que ter uma punição severa, pesada, máxima, para poder dar exemplo para outros. Esse é o mal do nosso Brasil. Todos os problemas que hoje estamos enfrentando é porque, na hora de puni-lo, o caminho é muito fácil, é muito tranquilo, é muito aparente. Bêbado, meu velho, não tem condição. É um problema. Nesse sábado, um acidente aconteceu também na rodovia que liga Limeira a Iracemápolis, exatamente no trecho que passa sobre a rodovia dos Bandeirantes. Bota a imagem na tela agora. Aí, ó, segundo as informações, o vento forte fez com que o capacete do motociclista se soltasse quando tentou arrumá-lo, né? Perdeu o controle da moto, bateu ali ao lado, tá vendo ali o guardrail da pista, aquela proteção que nós temos ali. Ele bateu, além do rapaz, uma estava na moto, ambos ficaram feridos. 2 equipes do SAMU foram ao local. A mulher perdeu a parte dos dedos e tem ferimentos em várias partes do corpo, né? Eu ainda dizia hoje, é o seguinte, ó, o cinto de segurança tem que ser colocado antes de você dar a partida no carro. Essa semana teve um acidente também de uma senhora que foi pôr o cinto, ela perdeu o controle e embocou dentro da casa da mulher. Então precisa tomar cuidado com isso, né? Então, capacetes, acessórios, coloque-os antes de subir na moto e depois, boa viagem para você. E ainda mais quando vai alguém junto, né? A falta de responsabilidade não pode ser tão enorme assim, né? Perigoso. Vamos lá. Gente, olha aí, a primeira parte já terminamos agora, foi super rapidinha, né? Passa logo. Vamos para um rápido intervalo e eu espero você já para a sequência do Ação Imediata. Não desligue, continue por aí.